minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 aleluia. Eu canto porque eu canto aleluia, 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 amém, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs caríssimos, presentes aqui no Santuário de São José, e os que rezam conosco no santuário de sua casa, estamos celebrando hoje o 12º domingo do tempo comum. E para compreendermos bem, eu gostaria de retornar a 2 domingos atrás. Nós ouvimos primeiro o chamado de Mateus. Jesus passa e aquele homem sentado na coletoria de impostos escuta o convite de Jesus: segue-me. E ele deixa tudo e vai atrás de Jesus. No domingo passado, Jesus está diante de uma multidão de discípulos e escolhe para si 12 homens, os apóstolos, e forma com eles uma comunidade onde eles vão conviver com Jesus nos seus 3 anos de ministério, e depois Jesus vai fazê-los continuadores da missão de Jesus. E aí nós temos a igreja que nasce do testemunho dos apóstolos e é sustentada nesses 2000 anos pelo chamado que Deus reserva a cada um de nós. Naquela ocasião, no domingo passado, eu disse que Deus conta conosco. Deus não precisa de nós, mas Ele quis precisar. E aí Ele conta conosco para que nós sejamos, nesse tempo, na história, no hoje, discípulos dEle. Hoje, o evangelista São Mateus continua narrando para nós essa escolha, o que chamamos no Evangelho de São Mateus, o discurso da missão. Jesus hoje repete 3 vezes a expressão, não tenhais medo. Isso significa dizer que Jesus está dizendo do risco, do perigo que eles vão correr no mundo, diante daquele que o chamou e diante da fidelidade do chamado, aqueles homens, tanto no seu tempo como
conosco hoje, do nosso tempo, seremos desafiados a viver a coerência com o Evangelho e a consequência de sermos rejeitados por este mundo. E aí, meus amados, eu queria dividir o Evangelho nos 3 não temais. Antes de dizer isso, eu gostaria de chamar a atenção que é essa expressão que mais aparece na Sagrada Escritura. Na verdade, ela aparece 365 vezes. Não é à toa este número, senão para dizer para nós que não há necessidade de ter medo. Medo não é de Deus, medo é do demônio. E aquele que tem medo fica paralisado diante do projeto de Deus, diante do convite, diante do avançar para as águas mais profundas. Aquele que tem medo fica na margem da vida, né? Não experimenta profundidade nem do amor de Deus e nem da própria missão que Deus nos confiou. Jesus começa dizendo que tudo que está escondido será revelado. Jesus quer fazer um paralelo entre a verdade do Evangelho, essa verdade que é o próprio Cristo, caminho, verdade e vida, e diante do engano, da mentira que esse mundo nos oferece. Então Jesus como? Tome cuidado, não precisa abalar, porque as coisas deste mundo nunca trarão para nós a verdadeira vida, a verdade. Por isso, diante de Pilatos estava a verdade. Pilatos não compreendeu. Quando ele perguntou o que é a verdade é Jesus. E é nele que encontramos a plena vida, a verdade verdadeira. Este mundo não nos oferece verdade. E aí eu queria ir à segunda leitura de hoje, onde Paulo vai dizer: por um homem entrou o pecado no mundo, mas é por um homem que entrou a graça, Jesus Cristo nosso Senhor. Se em Adão todos nós pecamos, em Cristo todos nós fomos salvos, redimidos, reconciliados com Deus. Se em Adão perdemos a graça, em Cristo alcançamos a graça plenamente realizada em Cristo Jesus, que derrama sobre nós o seu amor. O mundo não vai morrer por nós. O mundo não morre por nós. Nenhum morre por nós, senão aquele que é o nosso único Salvador e Redentor. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz para nos redimir do pecado, para pagar com o preço do sangue derramado a nossa dívida. E nós em Cristo fomos salvos. Em Cristo, não no mundo. O mundo não nos oferece salvação. Já o segundo não temais de Jesus, Jesus nos convida a uma fidelidade para com Ele. Não tenhais medo, mas o único medo que nós devemos ter é daquilo que pode nos levar para o inferno. E aí eu queria ir na primeira leitura de hoje. Nós ouvimos a profecia de Jeremias. Jeremias está profetizando num tempo em mudança de reinado. Então Jeremias agora está anunciando no rei Joaquim. Será um péssimo rei. Ele vai trazer muitas confusões para o povo e, consequentemente, terá também uma confusão religiosa. E aí Jeremias está nesse momento onde Joaquim quer impor uma verdade política, não quer permitir o povo viver a verdade da palavra, da aliança com Deus, e aparece Jeremias, como que estragando os planos de Joaquim. E Jeremias anuncia: olha, há tempo, é necessário conversão, é necessário voltar ao Senhor, é necessário a paz verdadeira que vem da vontade de Deus, da aliança com Deus. E o que acontece com Jeremias? Ele é julgado numa fossa, no fundo do poço. E nesse poço há lama. E Jeremias está lá no fundo. Foi traído pelos melhores amigos, está abandonado, está rejeitado, sofre as consequências do seu profetismo, do anúncio da fidelidade com Deus. Mas na primeira leitura, o que Jeremias diz? O Senhor é forte, o Senhor me sustenta, o Senhor é minha rocha firme, é nele que eu confio. Jeremias está vivendo isso: eu confio em Deus, mas estou sofrendo as consequências do profetismo diante de uma comunidade
que não quer ouvir a palavra de Deus. O que Jeremias faz? Jeremias é fiel. E olha que bonito, a primeira leitura, se não nos traz esse contexto de Jeremias, nós íamos ouvir uma leitura de louvor, como é um louvor. Então Jeremias está louvando a Deus, mesmo lá no fundo do poço, naquele buraco de fossa, ainda com a lama no seu joelho. Jeremias louva a Deus. O salmo responsorial de hoje convida-nos a confiar no Senhor, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da aliança, Ele guarda a aliança, Ele é fiel, nos convidando também a essa fidelidade. Por isso, meus amados, nós somos convidados a essa fidelidade, a fidelidade para com Ele. Ele escolheu cada um de nós e confia em nós para que seu reino aconteça. Confiou nos que vieram antes de nós, confia em nós e continuará confiando. Porque Deus não nos criou para o fracasso, Deus não nos criou para o inferno, Deus nos criou para a salvação. Mas somos nós que precisamos assumir isso na nossa vida e viver a fidelidade para com Deus. Não é difícil, meus amados, contactarmos hoje com as questões que o mundo nos exige viver, contrárias ao projeto de Deus. Poderíamos ficar aqui longamente discutindo o quadro político, religioso, social do nosso tempo. Não é difícil percebermos que os valores deste mundo são contrários aos valores do reino, os valores de Deus. Este mundo impera o egoísmo, a autossuficiência, impera um domínio do maior sobre o menor, impera o valor de estar em primeiro lugar, e para isso eu posso pisar no outro para alcançar o meu objetivo. O valor deste mundo está nos valores que passam, no valor daquele que quer ter mais, ganhar mais e poder impor sua vontade sobre os outros. Já os valores do reino também não são diferentes para nós. Nós conhecemos o valor do amor, do perdão, da solidariedade, da fraternidade, fruto do coração de Jesus, que deseja reinar sobre nós, onde o seu reino aconteça. Meus amados, diante de nós há um projeto do reino de Deus, do qual todos nós somos convidados a participar. Pelo batismo, todos nós somos chamados a inserir a nossa vida na vida do Cristo e viver o seu projeto de amor. Mas também o mundo nos chama. As seduções deste mundo são grandes. E aí nós precisamos escolher. Não é possível escolher os dois. Como o próprio Jesus nos diz, seremos fiel a um e infiel a outro. Ninguém adora dois senhores. Qual que é a nossa escolha? Estamos escolhendo pelo reino de Deus e com isso contrariando os valores do mundo, ou estamos adequados aos valores deste mundo e contrariando o projeto de Deus? Não tem como servir os dois. Qual que é a nossa escolha? E isto, meus amados, nós somos chamados a sermos profetas nesse tempo que se chama hoje. Jesus não disse que seria fácil para nenhum de nós, porque viver os valores do reino é arrumar confusão com aqueles que levantam a bandeira deste mundo dominador, deste mundo onde é contrário o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o projeto de Deus. Qual que é a nossa decisão? Voltando à terceira parte do Evangelho, nós ouvimos que o Senhor Jesus nos convida de novo a não ter medo. Olha como que Deus cuida de nós. Até os fios de cabelo da nossa cabeça, Deus sabe deles. Jesus diz isto para contar para todos nós que Deus se interessa por nós, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Não tenhamos medo, porque o Senhor está conosco. Portanto, meus amados, o Senhor conta conosco, mas é preciso ter coragem. Quantas vezes nós escutamos as pessoas dizerem assim: não, padre, não vamos arrumar confusão, o evangelho a gente muda, não é bem assim que Jesus falou, não é? Não tem um negócio desse? Não foi isso que Jesus falou, Jesus não mandou isso não, padre, a gente que está lendo errado. E nós vamos modificando o evangelho para que a nossa vida se adeque aos dois, para que a gente fique bem com o Senhor, louve o Senhor com o coração, mas a gente sirva a esses deuses deste mundo.
É preciso tomar cuidado, meus amados, que o inimigo age contra nós. Uma vez, eu me deparei estava conversando com um amigo, e ele estava contando para mim, ele trabalha em proteção, né? Cerca elétrica, câmera para guardar a casa. E é interessante que ele estava numa cidade, e ele contando para mim como que isso cresceu muito, quantas pessoas que acorriam a ele para proteger a casa, com cerca elétrica, com câmeras. E ele nessa cidade, não é em Leopoldina, ele disse assim: olha, eu convidei um amigo meu para abrir um negócio também, porque a demanda era tão grande que eu não tinha condição de atender a todos. Eu chamei um amigo, e o amigo abriu um também, e a gente vive muito bem na cidade, porque o trabalho é muito, porque as pessoas querem guardar as casas delas, contra ladrões e assaltantes, beleza? Mas há um outro perigo que entra na nossa casa, pela televisão, pelas músicas que ouvimos, pela família desestruturada que se há hoje, pelo celular. Quantas coisas influenciam hoje a formação da nossa família? Hoje, meus amados, a família não se reúne mais ao redor da mesa para as refeições, para o diálogo, para a partilha. As escolas não podem falar mais do Evangelho, não podem ensinar a fé, porque nós vivemos no tal mundo laico, e aí ninguém pode falar de religião. Nos departamentos públicos não há mais a expressão religiosa. Nós queremos viver um mundo sem Deus, porque é isso que o mundo quer. O mundo quer tirar Deus, como a Torre de Babel. Queremos subir para destruir Deus e o homem reinar sobre o mundo. Ao contrário disso, as nossas famílias não estão se guardando. Há cercas elétricas, há câmeras filmando, guardando a nossa casa. Mas entra na nossa casa tanta confusão, tanta divisão. Hoje cada filho tem um celular, a mãe comunica com os filhos por WhatsApp, não conversam mais. Não tem mais aquilo que sustenta a família, o diálogo. E se não há diálogo na casa, facilmente se destrói a família. Se não há respeito dos pais para com filhos, dos filhos para com o pai, não há um lugar pleno de cada um, desestrutura a família. Às vezes, meus amados, os filhos têm mais diálogo com os amigos de fora do que com os pais. Eu trabalhei em Muriaé e todos sabem do calor, que não é muito diferente de Leopoldina. No calor daquele de Muriaé, um jovem indo estudar com uma blusa de frio, e o pai não se tocar que aquele filho estava se mutilando. Isso me preocupa muito, porque nós estamos perdendo os valores. Os pais hoje precisam trabalhar muito para dar o quê? Uma boa vida para os filhos. Porque esse é o slogan de hoje, né? Ter muito poucos filhos para dar tudo. Mas os filhos não têm o essencial, que é o amor, o cuidado. Tem muito dinheiro, tem muitos bens, qualquer coisa que aparece na televisão os filhos têm, porque os pais acham na obrigação de dar isso, porque tem que se ausentar o dia todo para o trabalho. E aí cadê o cuidado que os pais estão tendo com os filhos? Eu tenho muito medo dessa geração nova que está se formando, por falta de testemunhos que nós não estamos dando. Eu pergunto para você, papai e mamãe, você sabe o que o seu filho aprende na escola? Você acompanha o seu filho? Sabe o que ele está estudando? Sabe o que ensina na escola? Sabe o que os professores estão imprimindo na consciência dos seus filhos? Todos nós sabemos que até os 7 anos, a criança está organizando a sua cabeça. Por isso que a igreja vai dizer que só nos 7 anos que a criança tem o juízo. Até antes não, porque ela está se formando. Cadê a hora que os pais estão formando os filhos? Cadê o edifício sólido que a família está dando para os filhos? Infelizmente, eu tenho medo das próximas gerações. E o que nós fazemos? Nós cruzamos os braços. Não é problema meu, é problema do outro. O outro que se vire com a vida dele. Faça o que quiser com a vida dele. Eu me preocupo muito que a geração jovem hoje não estão na igreja. Cadê os jovens? Será que não faltou testemunho dos pais para que estivessem aqui?
Será que não faltou incentivo da fé para as famílias, para que os filhos permanecessem na igreja? E eu pergunto, se hoje não temos tantos jovens da igreja, cadê a geração futura, que não garantirá para os filhos o ensino da fé? E aí, meus amados, é preciso repensar. Ser discípulo de Jesus é ser coerente, coerente com a vida, coerente com a fé, e não percamos ou não desistamos de sermos profetas, porque a nós hoje cabe isso. Aonde as pessoas vão buscar os valores do reino? No mundo? Não. Aqui que nós encontramos os valores do reino de Deus. E se nós que estamos aqui, que comungamos da palavra, que participamos do corpo e do sangue de Jesus, não nos tornarmos profetas do reino de Deus, de um tempo novo, nós podemos ficar com os braços cruzados, vendo a derrota das nossas famílias, vendo a derrota dos nossos jovens. Então é preciso ser profeta no tempo de hoje. Olha bem, as exigências dos tempos presentes são outras, contrários aos dos tempos passados. E aí, quando a gente olha para a história da igreja, quantos homens e mulheres se levantaram como testemunhas do Senhor? Quantos homens e mulheres deram no seu tempo, na sua época, um testemunho visível da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje somos nós, eu e você, que precisamos ser aqui em Leopoldina, na nossa casa, no nosso trabalho, esses verdadeiros discípulos de Jesus, que edificam o reino. Para concluir essa reflexão, quero deixar uma pergunta para você. Não me responda agora e não responda agora. Pense um pouquinho. Jesus diz por 3 vezes no Evangelho a expressão, não tenhais medo. Se Jesus nos convidou a não ter medo, qual que é o seu medo? Qual que é o seu medo? Eu quero que você pense isso nessa semana, rezando. Não pode responder essa pergunta sem rezar, não. Porque se o seu medo for em não desagradar o mundo, você estará agradando a Deus. Se o seu medo é agradar a Deus, você estará desagradando o mundo. Qual que é o seu medo? Pense bem essa semana. Na oração, responda isso para Jesus. Qual é o seu maior medo? Se Ele mesmo diz para não termos medo, mas qual que é o nosso medo? Talvez esteja no medo de ainda querermos agradar o mundo, e com isso vamos desagradar o Senhor. E desagradar o Senhor é perder a nossa salvação. Talvez seja o nosso maior medo é ir para o inferno, porque essa é uma possibilidade daqueles que não confiam, não entregam, não amam o Senhor. Então responda para você mesmo, na oração, qual é o seu maior medo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso